Oi, pessoal, chegamos no final de maio e eu vou dar um resumão de tudo que aconteceu lá no Ultrassonografia Club em maio. Para quem não conseguiu acompanhar nos grupos, não conseguiu pegar todos os vídeos, então agora é a hora de você ver o que a gente falou. Na primeira semana já foi semana de vídeo com casos de colegas e teve 2 vídeos sobre isso, porque teve um monte de caso interessante. Então vou citar o que a gente falou nesses vídeos. Começando lá com um rim de um felino, o rim era bem hiperecóico, com a cápsula irregular, estava com parênquima bem heterogêneo, e a gente discutiu então a possibilidade da neoplasia renal e falamos sobre a citologia renal e quais os cuidados que a gente deve tomar ao fazer essa citologia e quais os exames que a gente deve pedir para o paciente antes de fazer esse procedimento. Falamos também sobre uma lesão nodular focal na parede do estômago, e aí já aproveitei para falar também sobre uma lesão semelhante no cólon. Falamos também sobre litíase em uretra peniana, em um caso em que a suspeita era de estenose de uretra, e aí deu para confirmar pela ultrassonografia que na verdade eram litíases. Corpo estranho no estômago, a gente viu um caso lá que deu para acompanhar o que era o corpo estranho, né, na cirurgia. Teve um outro caso lindo de espessamento de parede do trato gastrointestinal, que os linfonodos estavam todos bem aumentados e com o mesentério bem reativo em volta. A gente viu litíase em vesícula urinária, mais de um caso. Teve caso de suspeita de ovário remanescente, em que a imagem parecia que realmente tinha 2 ovários remanescentes. A gente viu pancreatite em um canino jovem, com as imagens bem clássicas, assim, com aquele duodeno bem corrugado, foi bem legal aquele caso. Teve um caso lindo de perfuração de intestino, que deu para ver, então, a imagem ultrassonográfica e depois uma confirmação cirúrgica, bem alterado mesmo, que até a gente não imaginava que estava tanto assim pela imagem ultrassonográfica, foi bem interessante. Teve uma suspeita de shunt adquirido, com estruturas tubulares que parecem vasos anômalos, ali no abdômen esquerdo. A gente viu o caso de colelitíase, de cistite polipóide, teve alteração em piloro, teve um caso de linfangiectasia, teve um útero pós-parto, teve gestação, teve um parasita em lúmen intestinal, teve um baço bem alterado, que deu para ver também a foto da cirurgia, que foi legal. A gente falou bastante em pseudoúlceras duodenais nesse mês, teve vários casos, foi bem interessante essa coincidência de que muita gente perguntou sobre isso. Teve uma discussão sobre quando que a gente chama de litíase e quando que a gente chama de microlitíase, né? Então, que tamanho que a gente considera, como é que a gente faz isso. A gente viu também corpo estranho linear, vimos uma formação hepática, vimos casos de ascite, vários casos, então a gente pôde discutir as diferentes etiologias, as principais sendo as de causa hepática e cardíaca. E teve um caso interessante também que todo o trato gastrointestinal estava repleto por gás, e aí deu para ver o ultrassom e o raio-x, e a gente discutiu sobre ganglionite entérica, porque a gente encontrou um artigo, então, sobre isso com uma imagem semelhante ao da colega. Na segunda semana foi semana de estudo dirigido, e dessa vez a gente estudou os linfonodos císticos, então foi bem interessante falar um pouco sobre isso, especialmente para relembrar onde é que fica cada linfonodo ali no abdômen, e aí foi legal também que vários casos surgiram dos colegas e a gente pôde discutir os casos de vários linfonodos císticos diferentes. A gente teve o desafio, foi bem legal, né? A gente desafiou o pessoal do clube a postar nos stories a última foto de ultrassom que eles tinham na galeria do celular deles. E teve um monte de coisa interessante. Utilizando, então, a hashtag Ultrassonografia Club, e a gente vai ter que fazer isso mais vezes, né? Porque foi bem divertido. Na terceira semana foi caso do Paulo, e aí era aquele grande cisto renal em que ele pôde fazer a aspiração do conteúdo para análise, e aí foi bem legal as fotos e todo o procedimento. A gente também teve live esse mês, a gente falou sobre os desafios da ultrassonografia volante, e o mais legal, acho que, dessa live foi a atenção que a gente deu à nossa saúde, tanto física quanto mental. O ultrassonografista volante, às vezes, não respeita esses horários de alimentação, ou às vezes não consegue dizer não para os exames, e isso desgasta muito e a gente pode prejudicar muito a nossa saúde física e mental, e a gente deu uma ênfase grande a isso, para que as pessoas que estão começando possam perceber que isso é importante e cuidem da sua saúde ao trabalhar nessa área. Foi bem legal, tá gravado, tá no Instagram, se você não viu, dá uma olhada lá. E aí, na última semana, foi um caso meu,
que eu falei sobre, na verdade, a avaliação do pâncreas normal. Então, eu mostrei algumas imagens de pâncreas e demos umas dicas de como encontrar o pâncreas no cão. A gente também quer lembrar vocês que em junho, dia 1º de junho, começa o nosso curso de relatório, é um curso online, onde você vai aprender a melhorar o seu relatório ultrassonográfico, utilizando modelos e como é que você pode descrever os órgãos normais. Está bem interessante o curso, estou ansiosa para começar. Então, se você quiser mais informações, está aí o site. E se você não faz parte do clube e quer poder ver tudo isso que eu falei, está tudo gravado lá na plataforma. Esse é o site para você assinar, ultrassonografiaclub.com.br. Vamos lá que em junho vai ter muito mais. Até mais!